A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá pessoal, como prometido semana passada, estamos de volta, dando continuidade a esse papo aqui no Acreditar em Si, que vai ao ar aí para você na TV Zoom, todas as sextas-feiras às 8h10, ou no YouTube, né, Estela? Sim, exatamente. No YouTube você acompanha todos os programas que a gente fez até agora. E aproveitando também, você já deixa a sua inscrição, ativa o sininho, porque a conversa de hoje continua. Continua, Prometeu pessoal. E rendeu. Continua porque a gente interrompeu a gravação, fechamos a sexta-feira passada, mas nós não vamos deixar o Luiz Augusto embora de Friburgo, né? Já que ele mora em Blumenau, sem continuar esse papo, porque eu acho muito interessante, e achei muito interessante até aqui, porque nós estamos falando de uma indústria que produz fitas elásticas, rendas, mas que traz uma visão e uma perspectiva que pode ser tranquilamente utilizada aqui no nosso polo ou em qualquer outra empresa. Mais uma vez, boa noite, Luiz Augusto. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Estela. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Obrigado pela audiência. E é muito bom poder continuar aqui com vocês, né? Agora com a sua já está acontecendo. Sabe, se você não viu o programa da sexta-feira passada, assista, porque esse vai ser a continuação desse papo da indústria 4.0, da formação de equipe, da importância da equipe. E agora nós vamos começar com um novo papo com o Luiz Augusto, que é a liderança. Qual o papel das lideranças, né? Qual o papel, Luiz, dos exemplos que essa liderança tem que trazer dentro da empresa para colher o que a gente vem colhendo na Elastan nesses últimos, principalmente 10 anos, né, que a mudança está sendo assim vertiginosa. Para quem não tiver sangue frio, já desceu do barco, né? Não conseguiu se manter integrando a equipe. Qual o papel dessa liderança? Como é que você vê, né, hoje? E essa importância da cultura que atrai quem for do mesmo pensamento e afasta quem não é, né? Porque acho que a cultura ela tem esse poder ali de cercar a empresa. Rogério e Estela, eu vejo a liderança numa saia justa, como se ela tivesse numa bandeja, assim, balançando para lá e para cá, e é uma taça de cristal que pode cair a qualquer momento. Eu vou falar aqui do passado, né? Enfim, o líder ele falava mal, na época chamava de chefe, né? Hoje chefe. É líder, né? Não, faz porque eu estou mandando, faz porque tem que ser assim, né? Então hoje a gente tem uma liderança diferente, que é uma liderança participativa, né? Você tem que estar discutindo com a equipe os propósitos, você tem que estar discutindo as metas, os objetivos, e você tem que ter uma margem de negociação com a equipe, com os liderados. Se você não tiver isso, você pode se complicar, porque hoje os liderados, eles questionam e eles querem fazer parte do estabelecimento dessa estratégia, das metas, dos objetivos. Eles querem fazer parte. E nós temos uma questão, que é uma questão que eu diria assim, que vai trazer um desafio cada vez maior, que essas novas gerações que nós temos entrando no mercado de trabalho, elas são ainda mais questionadoras, né? Basta a gente ver quem tem filho aí na casa dos 15, 18, 11 anos de idade, nós não podíamos questionar os nossos pais da forma como os nossos filhos, os filhos de todos nós, nos questionam, né, hoje. Então, essa nova geração que entra no mercado de trabalho, ela vem com uma nova perspectiva, né? Quando uma pessoa, há 20 anos atrás, né, como foi o meu caso, há 30 anos atrás, ela entrava num negócio, ela entrava numa empresa, ela entrava para ficar, né? E hoje, o que se enxerga, né, é que muitas pessoas que estão ali e dizem, né, eu estou aqui só de passagem, eu vou ficar nessa empresa no máximo por esse período. É jogo aberto. Então, é tão aberto que o líder ele não manda mais. Ele traz a equipe para participação. Será que é um trabalho de convencimento e de sedução, Luiz?
Tem recentemente eu fiz um treinamento fantástico, um treinamento de 2 dias ali em Jaraguá do Sul com a equipe da Multiplier, e foi falado um termo que é o seguinte: a empresa, qualquer empresa que seja, uma empresa de produtos ou de serviços, ela tem que ser cada vez mais sexy para as pessoas, porque hoje você tem muitas opções de empresa para você trabalhar, o trabalho de MEI, microempreendedor individual, você ter o seu próprio negócio, trabalhar eventualmente sozinho, ele é muito fácil. Várias modalidades, né, que não existiam, né? Exatamente. Então, a gente vê, por exemplo, hoje para a Elastan, todos os produtos que a gente desenvolve, todas as pesquisas que a gente faz pensando também no representante e não só no cliente. Porque aquele produto, ele tem que ser sexy para o representante também. Ele tem que comprar a ideia daquele produto para ele poder levar aquela ideia daquele produto para o cliente. Porque senão ele vai oferecer um outro produto de uma outra empresa que ele representa ou um outro produto da Elastan que é muito mais fácil de vender. E aí a gente vai esbarrar, né, no que a gente já falou várias vezes aqui, de você ter um mix de produto e você ter uma pulverização de vendas. Então, o líder, no caso, ele tem que ser um gestor de equipe interna, ele tem que ser um gestor, no caso nosso de vendas, né, um gestor de equipe externa, e ele tem que estar antenado, conectado, ligado, fazendo treinamentos, lendo livros, ele tem que estar assistindo, eu assisto muitos vídeos no YouTube, ele tem que estar acompanhando os principais pensadores na parte de gestão de pessoas que estão nas mídias sociais. Então, na verdade, é um apanhado de coisas que você vai usar para você fazer uma boa gestão da sua equipe e poder ser sexy para os seus liderados, né? Eu acho que entra cada vez mais esse lugar do primeiro cliente, do cliente interno, né? Que o colaborador, ele é o cliente interno da empresa, que evidencia cada vez mais essa necessidade de você ser atrativo para ele, de você vender a ideia primeiro para ele, né? Para essa equipe interna. Exatamente. Nós temos essa mudança que está acontecendo no mercado do trabalho hoje, que ela tá trazendo uma escassez de mão de obra em vários setores, né? E eu cito aqui o caso da costura, né? Que é um exemplo... É nacional, né? Nacional. Né? A gente, pela minha quantidade de viagens, eu estou em contato com empresas do Rio Grande do Sul até o Norte e Nordeste, né? Então, essa falta de mão de obra que a gente está observando na costura, ela é nacional. Se alguém em Nova Friburgo entende que é só daqui, não é só daqui. Não é. Ela é nacional. E aí, muitas vezes, quando eu estou em visita aos clientes, não estou conseguindo costureira tal, tá difícil, até para manter as atuais costureiras. E aí eu pergunto, e o que você está fazendo de diferente? O que você está planejando fazer de diferente? Para fixar esse trabalhador. Ou se tornar sexy para que as costureiras venham... atrair mais mão de obra. A gente estava até conversando com a Aline, que veio aqui, que é especialista, atende várias empresas nesse ramo, e que às vezes o diferencial de uma confecção é talvez oferecer uma almofada, um micro-ondas para esquentar a comida, e aí você entende assim, que seria o básico e começa a ser um diferencial. As pessoas começam a achar que o básico é diferencial. Que a qualidade é o diferencial, né? Eu coloco esse meu ponto de vista, né? A minha lente está enxergando desse jeito, porque a gente observa que não está ocorrendo na maioria das empresas menores essa percepção de que mudou. Já mudou. Já mudou. Não vai mudar, já mudou. E assim, eu estou aqui, eu sou confeccionista, eu estou esperando melhorar e aparecer mais costureiras. Não, isso não vai acontecer. O que a gente está constatando, Luiz, é que o trabalhador já é outro. Sim. Né? As expectativas dele, as prioridades, as ambições são outras, né? Sim. Então já mudou. Essa talvez seja uma das fontes de escassez. Sim. Rogério, Estela, o que nós temos que ter consciência é o seguinte, que os líderes, os gestores, os gerentes, os diretores, os proprietários de empresa, eles têm que focar nessa questão da mão de obra. A empresa tem que se preparar, os gestores, os diretores, os proprietários de empresa, eles têm que se preparar para entenderem e trabalharem esse conceito que vai ter que ser mudado para eles reterem e atraírem a mão de obra. Porque as empresas que não fizerem isso, elas talvez vão deixar de existir por não ter mão de obra. E esse conflito, Luiz, trazido, né, para dentro da empresa pela contratação dessa nova mão de obra?
por esse novo trabalhador. Né? Você tem trabalhadores lá na Elastam, por exemplo, de anos e anos, mais de décadas. Aí chega esse novo trabalhador com uma nova postura, com um novo discurso, com uma nova visão. E gerir essas gerações também. Né? O Biá falou isso aqui outro dia, né? Dessa necessidade da gente compreender que há demandas e reconhecer que há uma diferença e não tentar suprimi-la. Né? Rogério, na gravação anterior, nós conversamos aqui sobre a indústria 4.0. Nós já temos pessoas falando em RH 4.0. E recursos humanos 4.0. Comparando a evolução que vai ter que acontecer no RH com a revolução que houve na parte produtiva. Exatamente. Justamente para conseguir trabalhar e conseguir encontrar um mecanismo, uma forma de fazer com que essas pessoas mais jovens e essas pessoas que estão há menos tempo nas empresas, elas absorvam a cultura da empresa e, lógico, eventualmente participem também, tragam ideias para a cultura da empresa passar por uma metamorfose, né? Que é o que nós estamos tendo hoje na Elastam. A Elastam está iniciando uma metamorfose na gestão das pessoas. O trabalho está sendo feito principalmente com os liderados, com os líderes, né? Para levarem isso para os liderados. E não tem outro caminho para você, vamos dizer assim, fixar a cultura da empresa e a cultura da empresa se adaptar a essas novas pessoas que estão com menos tempo de empresa, pessoas que são mais jovens. Os dois lados vão ter que ceder um pouco. Essa que é a verdade, vai ser uma grande negociação. Agora, o que a gente viveu até aqui foi uma realidade. Daqui para frente tem que ser outra realidade. As empresas precisam se adaptar. Rogério, eu estou completando 35 anos de mercado de trabalho. Eu comecei com 14 anos, estou com 49, né? Então estou completando 35 anos de mercado de trabalho. E eu nunca vi uma mudança tão significativa, né, no que as pessoas compartilham com a gente a nível de dificuldades com relação às pessoas. Na relação... Sim. No relacionamento. De entender as pessoas, sim. atender as expectativas dessas pessoas. Exatamente. Eu acho que acabou aquela era da imposição das normas, né? Aqui é assim. Não, se você levar a ferro e fogo que aqui é assim, você vai ter essa debandada dessa nova mão de obra, ou dessa reposição necessária de mão de obra, né? As pessoas vão envelhecendo, vão se aposentando, vão mudando de setor e a empresa tem que continuar agora diante dessa nova realidade. Eu diria que as normas e as regras das empresas, elas não podem cair, não pode ser um castelo de cartas. Lógico. Mas algumas coisas têm que ser negociadas, outras não podem ser negociadas, óbvio, né? Mas olhando pelo outro lado, eu vejo que o que está acontecendo hoje é uma grande oportunidade para as pessoas que querem crescer nas empresas. Porque nunca esteve tão fácil de você absorver conhecimento. Você tem hoje uma infinidade de livros online gratuitos. Sim. Você tem uma infinidade de vídeos no YouTube gratuitos. As empresas nunca almejaram tanto que os liderados, os líderes, fizessem treinamentos. Está muito fácil hoje de chegar e negociar com o gerente, com o diretor, com o proprietário da empresa, para um líder ou um liderado fazer um treinamento, a empresa fazer um investimento para essa pessoa fazer treinamento. Então, assim, as pessoas que enxergarem essa oportunidade que existe são as pessoas que vão galgar o crescimento muito rápido nas empresas, lógico, com consciência, com conhecimento de aplicação do que for extraído desses treinamentos e tudo isso daí, e essas pessoas vão crescer muito rápido. E esses vão ser os líderes, os gestores, os gerentes, os diretores e, quiçá, os sócios dessas empresas. Então tem uma oportunidade muito grande para quem Existe uma oportunidade, existe um processo de mudança e nessa mudança tem muita oportunidade. Sim, a pessoa quer dizer, eu quero. Olhar para uma outra expectativa, né? Às vezes o colaborador, né? A pessoa entender que ali existe um lugar de eu posso ocupar, já que está em escassez, eu posso ocupar esse lugar. Exatamente, porque assim, a minha forma de enxergar, ela não é essa, mas tem muitas pessoas... pessoas de RH falando da geração mimimi, da geração de bananas, né? Então, assim, essa geração de mimimi, geração de bananas,
ela vai sucumbir, vão ser aí talvez as pessoas que vão fazer as atividades de baixa remuneração e vão ficar eternamente reclamando. E os que olharem essas oportunidades são as pessoas que vão crescer. Então tem muita oportunidade e as empresas precisam dessas pessoas. O que eu entendo então é que há uma necessidade de uma flexibilização de ambas as partes, né? Sim. Conta pra gente um caso que foi dito lá no nosso workshop da empresa, né? Onde a empresa não cansa de nos estimular, nós, a equipe externa, né? Somos estimulados o tempo todo a fazer cursos, a nos inteirarmos das redes sociais, a participar das redes sociais, a ter uma vida nas redes sociais, uma representatividade comercial. Então, nós somos estimulados o tempo todo. E aí contaram lá no caso do Repensar, né, que as meninas do comercial, se eu não me engano, fizeram uma proposta para a empresa para mudar o horário delas, para elas saírem 30 minutos mais cedo. Sim. Como é que foi isso? E alguém foi lá no mural e ainda botou, né? Se isso for aprovado, eu vou fazer academia. Exatamente. Bom, assim, realmente a gente estimula muito os representantes, né? Eu entendo que em parte eu sou responsável por isso, né? Que eu fico propagando muito essa questão de que a equipe de representantes, apesar de não estar no dia a dia dentro da Elastan, são pessoas que têm um contrato de prestação de serviço com a empresa, né? Eles também têm que se qualificar, porque se você olhar o que está acontecendo nas vendas, você não pode mais estar vendendo hoje como você vendia 10 anos atrás. Não pode. Né? A gente tem hoje processos, né? E a venda ela também está se tornando um processo cada vez mais minucioso, mais onde você técnico, nos detalhes, né? Analisar números, fazer mais perguntas para o cliente, tentar entender um pouco melhor, fazer uma pesquisa mais aprofundada nas mídias sociais do cliente, né? O que o cliente está fazendo, o que ele não está fazendo, tentar entender as dores do cliente, fazer as perguntas corretas. As estilistas têm cada vez menos tempo de atender os representantes, você é testemunha disso, né? Constante. Elas têm cada vez mais trabalho, então a visita, o momento do representante com a estilista, ele tem que ser otimizado, tem assertivo. Que ser assertivo. É isso aí. Então, eu bato muito na tecla da questão da leitura, e eu falo, eu não gosto de ler, eu leio porque eu sou obrigado a ler, né? Então é importante ler livros, é importante a gente acompanhar vídeos no YouTube, é importante a gente fazer treinamentos, mesmo que sejam online, tem treinamentos online fantásticos, inclusive vários representantes da Elastan fazem treinamentos online, treinamentos presenciais, onde o representante sai da casa dele, às vezes viaja para até uma outra cidade para fazer o treinamento com investimento em hotel, deslocamento, né? Então eu realmente falo isso, e também o investimento nas mídias sociais, do representante ter um canal aberto nas mídias sociais dele e ele realmente tratar aquilo ali como um canal de vendas e não como algo que eu estou fazendo só para dizer que eu estou fazendo. Não, realmente... Só porque a fábrica pediu e a fábrica está sugerindo. Exatamente. Não, ele transformar aquilo ali em negócio, e nós temos cases de sucesso dentro da Elastan, onde realmente o investimento no online está trazendo sucesso, né? E isso assim, a gente olha isso com ótimos olhos, porque a venda ela estava muito focada em um canal. O online ele te trouxe multicanais. E para você se tornar multicanal, você tem que estudar, você tem que se aprofundar, você tem que conhecer, você tem que de repente conversar com pessoas de 14, 15, 16 anos de idade que sabem muito mais do que você sobre essa questão de como interagir nas mídias sociais e pegar todo esse conhecimento, mais a expertise dos vendedores que estão há 20, 30 anos, que são professores de vendas, e juntar isso tudo e trazer um resultado mais efetivo. Isso é tão realidade, né, que eu e a Estela vivemos uma vida de amor e ódio, né? Porque ela me propõe coisas, por exemplo, que no primeiro momento eu me revolto. Aí, não. Logo depois ela começa a me explicar por quê, né? E a presença da Estela nas minhas redes sociais, nessa vida na mídia social, ela tem sido uma mudança extremamente positiva e radical. Mas a gente sente o choque, né? Mas a presença do jovem, dessa integração, dessa capacitação, ela saiu da universidade outro dia, então ela está integrada nesse processo. E eu venho percebendo isso, né? Uma mudança no comportamento, na minha fala, no meu gestual, na minha roupa. Eu acho que entra exatamente esse lugar
da forma que você pensa e recebe, né? Às vezes você não está preparado, mas quando você se predispõe a algo, quando você se permite a pensar de forma diferente, a mudança já começa, por mais devagar e por mais que seja difícil essa novidade, né? Igual o Rô, a forma dele já se predispor, por mais que no início existe uma resistência, isso vai acontecendo e vai acompanhando as demandas e as necessidades do mercado. Eu falei aqui já da questão da zona de conforto e da zona de desconforto, né? Então, nós temos que nos policiar e sair constantemente da nossa zona de conforto e a gente tem que se colocar um desafio, como aprendiz, exatamente. Aceitar ser desafiado. Essa disposição para aprender ela é muito importante. Eu, por exemplo, eu coloco aqui, né? Eu tenho 3 filhos, né? Enfim, quem olha assim, o Luiz já, né, não precisa mais. Eu, por exemplo, eu me desafiei, eu saí da minha zona de conforto e fui buscar conhecimento na área de autoconhecimento, que é algo que me trouxe uma visão totalmente diferente. Hoje eu me enxergo diferente, eu me enxergo como esposo, eu me enxergo diferente, como pai eu me enxergo diferente, como sócio de empresa eu me enxergo diferente, como líder de equipe eu me enxergo diferente, como parceiro dos nossos clientes, dos nossos representantes, eu me enxergo de forma totalmente diferente. Então, assim, eu talvez não precisaria mais estar buscando isso, né? Mas eu me senti desafiado a buscar. Foi num outro treinamento que eu fiz que eu entendi que eu precisava desse desafio. E, assim, agora eu estou começando já a me sentir desafiado com relação à inteligência artificial. Eu quero me aprofundar em inteligência artificial. Né? Então, já estou começando a ler algumas coisas, estou começando já a me aprofundar um pouquinho nisso daí. Então, assim, nós precisamos ter algo mais para buscar. E eu levo isso também para as pessoas que estão dentro das empresas. Né? Eu trabalho nesse setor aqui, tá, mas aprender as coisas dos outros setores, enfim, buscar mais conhecimento de alguma forma, seja ele conhecimento gratuito, seja ele conhecimento pago, né? E muitas vezes um conhecimento que a gente pensa que a gente não vai usar. A gente conversa muito sobre isso, Luiz, para que a gente não deixe a coisa estagnar, que a gente, sabe, se acomode. Meu tempo já passou, né? Eu estou com 61 anos agora, em maio agora, né? Estou completando 61 anos, e eu poderia também, né? Mas não, sabe, quando você entra nesse pique de desafios, você quer ser cada vez mais desafiado. E quando mais você aprende, mais você quer aprender. E é uma coisa... E a vida vai ficando mais gostosa, né? É contagiante, né? E eu fico muito preocupado. A gente visita muitas empresas, né? Pela profissão, e a gente vê muita gente acomodada. Muita gente achando que, não, eu sempre fiz assim. É porque aqui tá um pouco mais seguro, né? Será que se eu for lá, sabe, eu vou... É um pouco sabe, eu sou bem franco, é um pouco de preguiça, às vezes, de comodidade. Cara, isso que você está falando é interessantíssimo, né? Uma empresa de 30 anos que está se repensando o tempo todo, está se propondo, está se desafiando o tempo todo, né? Então, eu acho que isso tem que trazer para o pessoal, como você disse. Essa visão a longo prazo, né? Não, e do prazer pessoal, né? A gente está caminhando ali já para o final do programa e eu gostaria muito que você falasse um pouco dessa realização pessoal. É possível, né? Ser feliz no trabalho. Você falasse um pouco da Dona Dolores, né? Quem é a Dona Dolores, no papel dela nessa empresa, do trabalho desenvolvido nessa empresa, porque ela tem 30 anos de casa, né? Sim. Ela está lá desde a primeira hora e desde o primeiro dia. Quando vocês sentam, família ali, porque é uma empresa familiar, sim. Quando vocês sentam, qual é o sentimento, cara, de satisfação, de desafio, de contentamento, você e seus irmãos, que são também diretores da empresa, e a Dona Dolores como a chefe sênior, master, né? Assim, Rogério, para nós é extremamente desafiador, né, ter essa divisão da figura da mãe e da CEO da empresa. É a mesma pessoa, mas são duas figuras totalmente diferentes, né? Então, em primeiro lugar, dentro da empresa, o José Ricardo, né, que está com a minha mãe há 30 anos, e o Rodrigo Otávio, que está na empresa mais ou menos o mesmo tempo que eu, dentro da empresa é Dona Dolores.
né? Então, ali já tem uma... Inclusive, uma quando se distinção. referem a ela com a gente que é Isso. funcionário, vocês se referem assim. Exatamente. Quando nós estamos no ambiente familiar, né? Enfim, aí é diferente. Mas assim, a Dona Dolores, ela é uma pessoa extremamente focada, ela sabe o que ela está fazendo, mas ela percebeu que tem que fazer uma mudança. Essa mudança tem que acontecer, essa mudança já está em curso, essa mudança tem que acontecer. Tanto que ela está à frente do RH da empresa, o RH está subordinado a ela, está no guarda-chuva dela, e essa mudança que nós estamos fazendo, ela está acompanhando, ela não está no dia a dia ali, em No cada executivo, ponto, né? exatamente, né? Mas está Acompanhando e direcionando. Está acompanhando, né? Porque ela realmente percebe que essa mudança do RH é necessária. Quando a gente fala de questões estratégicas da empresa, nós 4 nos reunimos, nós temos inclusive um consultor externo, né, que é o seu Luiz Carlos, que ele também nos auxilia. Então, quando há decisões estratégicas, a última palavra normalmente ainda é dela. A gente discute, cada um defende o seu ponto de vista, né? É bem democrático, né? Mas o sim, vamos fazer, ou não, talvez não seja o momento de fazer, ainda a gente, né, tem o amém dela, vamos dizer assim, né? Mas no dia a dia da empresa, tirando a parte de RH e a parte financeira, o restante já está dividido entre eu, o José Ricardo e o Rodrigo Otávio e as nossas equipes, né? Já funciona dessa forma. Mas quando a gente fala do estratégico, ela ainda está à frente do estratégico, ela está 4 dias da semana na empresa, né? Só tem um dia que ela não vem, que ela tira um dia para ela, e funciona desta forma. E funciona bem, né? A gente sabe que a gente tem que evoluir, a gente já fala na criação de um conselho, né? Talvez ainda vai demorar um tempo para a gente chegar lá, porque a gente primeiro precisa trabalhar essa questão da cultura da empresa, né? Mas a gente já fala na questão de um conselho e a gente já está evoluindo nesse sentido. E o prazer de olhar para trás e ver que a Elastan completou 30 anos? Bom, Rogério, realmente é fantástico, é extremamente gratificante quando a gente lembra de vários momentos desafiadores, né, que a gente teve. Eu fico até emocionado em lembrar que a minha mãe e o meu irmão dormiam ao lado das máquinas, né, para não parar de produzir, porque no outro dia de manhã tinha pedido para embarcar e tinha que produzir durante a madrugada e não tinha tecelão para produzir. Enfim, a minha mãe teve um problema de saúde muito sério, né? Ela ficou afastada da empresa na época durante quase 4 ou 6 meses, não me lembro exatamente, que foi há em torno de 20 anos atrás, quando eu fui para a Elastan para ajudar. Então foi extremamente desafiador, ela teve um sério problema de saúde. A gente lembrar de quando estourou a pandemia, né? Que a gente foi obrigado a mandar todos os funcionários para casa, né? E a polícia chegou lá na empresa e disse, ou para ou nós vamos prender, né? E a gente precisava produzir elástico para máscara, então até provar que a gente estava produzindo elástico para máscara, aquela coisa toda, né? Então assim, são várias memórias, várias lembranças nesses anos todos, das pessoas fantásticas, né, da equipe que trabalha conosco, que ajudaram a colocar todos os tijolinhos que estão lá, os que já passaram, enfim, assim, é extremamente gratificante, né? E quando a gente olha tudo isso que foi construído, é um sentimento de gratidão, né? A Elastan, ela tem um propósito, o nosso propósito é construir um futuro que vai além da moda existente, e é isso que nós fazemos todos os dias na Elastan. Nós estamos lá construindo um futuro que vai além da moda que já existe hoje, né? Então é um sentimento de gratidão às pessoas que passaram pela Elastan, às pessoas da equipe da Elastan, gratidão à minha mãe, ao José Ricardo, que foram os 2 mentores da empresa, meu pai também, que não está mais aqui entre nós, mas está nos abençoando sempre, e todos, né, os representantes, todos os parceiros, clientes, enfim, é um sentimento que não cabe aqui dentro do coração. Que bom. Luiz, nós queremos, né, essa não é essa, te presentear aí com a caneca do Acreditar em Si, para a gente encerrar esse programa, você deixar lá na sua mesa, na sua estante. Muito obrigado. Para criar esse futuro tem que acreditar em si, né? Muito obrigado. E muito obrigado por participar de 2 programas. Eu amo o programa,
Adoro assistir todas as entrevistas até agora e fico grato por poder participar duplamente. Muito obrigado, meu amigo. Manda um abraço para toda a equipe lá da Elastan. Será tá bom? dado? Será dado. Isso aí, pessoal. Encerrando mais um Acreditar em Si, agradecendo a sua presença, agradecendo a sua fidelidade. Todas as sextas-feiras, às 8h10 da noite, no canal da TV Zoom, Acreditar em Si. Boa noite, Stella. Boa noite, Rogério. Até a próxima.